O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amor de ser a nós o amor de Jesus em nossas almas acender o amor de Jesus, Espírito de os corações de as nossas almas nossas almas para o Jesus para o suas almas e
Vos consagramos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa pregação é Confitere, que significa confessar, admitir, reconhecer a nossa confissão de fé, a nossa proclamação de fé. Santo Agostinho, no Sermão 46, assim se expressa: o Senhor nos ajudará a dizer o que é verdadeiro, se não dissermos o que é nosso. Primeira mensagem: o que o sacerdote prega não é uma propriedade sua, não é uma invenção sua. Deveria ser assim. Pois se dissermos o que é nosso, seremos pastores a nos apacentar, não apacentar as ovelhas. Então, o sacerdote ele não deve de nenhuma forma procurar colocar o seu ego no lugar da pessoa e da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Digo sacerdote, digo a ordem sacerdotal, do Papa ao diácono. Se, ao contrário, dissermos o que é dele, será ele que vos apacentará. A palavra de Deus nos interpela em duas questões fundamentais, duas questões importantes. A palavra de Deus, ela interpela o nosso coração. Dona Alice, interpela a senhora, a palavra de Deus, interpela o padre, interpela a senhora Rita, o professor Santiago, o doutor Vicente. A palavra de Deus nos interpela, nos intima. Quais são as questões? Marcos 8, 28. Quem é Jesus para vós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a senhora? Dona Dedé pergunta. Quem é Jesus para vós? A outra questão, eu tiro da segunda leitura, Tiago 12, 18, mais direta. Tu mostras tua fé pelas obras? Jesus é o Messias, o nosso Salvador. Ele nos concede largamente o Espírito Santo. O Espírito Santo nos liga ao Senhor Jesus. Espírito de comunhão. Espírito de comunhão. Estamos aqui em comunhão com Jesus. É muito importante os fiéis pensarem nessa verdade. Vou ao templo para estar em comunhão com Jesus. A necessidade de cada um se preparar para a Santa Missa. A pontualidade é importantíssimo. Ser pontual na Sagrada Missa, ser pontual nas nossas orações particulares. O que ouvimos do apóstolo Pedro e confessamos hoje nesta Divina Eucaristia ocupa uma posição singular no Evangelho proclamado. Esse reconhecimento repara a declaração da turba de que o Senhor Jesus seria João Batista, Elias ou algum dos profetas. E aquilo que hoje muitas pessoas dizem, Magnus vir.
É um grande homem. É um grande homem. Ele é Deus encarnado. Um herói. Não é. É filho de Deus encarnado. A paixão, a morte e a ressurreição fazem parte da vida do Senhor. Muitos querem um Jesus sem a cruz. O cristianismo é cruz. A cruz é o caminho para a ressurreição. Mais uma vez, a geografia bíblica serve de moldura, cenário, para o desenrolar da narrativa. Os povoados em torno da cidade de Cesareia de Filipe. Marcos 8, 27. Aí o Senhor faz duas indagações aos seus discípulos. A primeira indagação: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? As pessoas da rua, as pessoas que não frequentam a igreja, que coisa elas dizem que Jesus é? É importante. Porém, a primeira questão prepara a interrogação mais concreta e direta aos seus seguidores. E vós, quem dizeis que eu sou? Marcos 8, 28. Esta pergunta dá o suporte para os ensinamentos ministrados ao longo do caminho. Marcos 8, 27 diz o seguinte: e no caminho, os discípulos caminhavam com Jesus, e aqui também nós caminhamos com Jesus, devemos caminhar com o Senhor Jesus. Perguntou a seus discípulos. São João Crisóstomo, na sua belíssima homilia, intitulada Homilie in Mateo, diz o seguinte: pelo próprio modo de interrogar, Jesus conduziu os discípulos ao modo de ver mais elevado. Precisamos conhecer Jesus através de um modo mais elevado, mais sublime, para que pensassem dele algo maior e não se acomodassem ao modo de pensar das turbas. Muito atual. Muitas pessoas querem pensar, interpretar o Evangelho de acordo com o humor do mundo. É mentira, isso é uma arte demoníaca, de acordo com o humor do mundo. Mas todo mundo faz. A novela apresenta a regra para muita gente, é o que a novela, a telenovela, o Instagram, o YouTube, que essas coisas apresentam. Não. Porque a cabeça dos discípulos, a boca dos apóstolos respondeu, depois que todos foram interrogados, é o que se revela em seguida. Pedro respondeu: tu és o Messias, isto é, o Salvador, o único Salvador. Único Salvador e Senhor. Jesus interpela os seus discípulos com a pergunta que, desprendida do seu contexto imediato, se dirige a qualquer pessoa, a cada um de nós. Esta pergunta, Jesus hoje, na graça do Espírito Santo, ele está no meio de nós, ele dirige a cada um aqui de nós. Dirige a mim e aos senhores, dirige a Diva, dirige a todo mundo que está aqui presente. E vós, quem dizeis que eu sou? Marcos 8, 28. É a pergunta que vai nos acompanhar durante esta semana. Jesus perguntando à senhora: e vós, quem dizeis que eu sou? Segundo o Papa Bento XVI, a resposta de Pedro é clara e imediata: tu és o Cristo. 8, 26. O Messias, o consagrado de Deus, enviado para nos salvar. Portanto, Pedro e os outros discípulos contrariam a opinião da maioria das pessoas. O critério da verdade não é a maioria, não é a opinião da maioria, não é a vida da maioria, é do único Senhor, Jesus Cristo. Os apóstolos creem que Jesus é mais do que um grande mestre ou profeta. E assim devemos acreditar, ele é mais do que um grande mestre.
um guru, ele não é isso. A suposição da maioria não constitui critério da verdade. Ah, padre, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo que nada. Ah, isso é coisa arcaica, é coisa ultrapassada. Assim as pessoas dizem. A palavra nunca é ultrapassada. Jesus nunca será ultrapassado. Ele é mais presente do que o nosso presente. Santo Agostinho dizia, mais íntimo do que o meu íntimo. Mais íntimo do que o meu íntimo. O Senhor, querendo evitar equívocos sobre a sua identidade messiânica, salvadora, após ter recebido a profissão de fé do apóstolo Pedro, lhes aconselha o sacro silêncio. O silêncio serve para internalizar, deixar que a palavra de Deus cumpra o seu percurso na nossa alma. Por isso, uma celebração eucarística frutuosa é aquela que é antecedida pela preparação espiritual dos fiéis. Os cristãos não podem chegar na missa depois do Evangelho, nem antes. Precisam, sobretudo no dia do domingo, dia do Senhor, precisamos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, ele manifesta a natureza da sua personalidade como Messias através da primeira predição da sua paixão. O que acontece? A rejeição impetuosa de Pedro contrasta com a insistência de Jesus sobre o mistério do seu sofrimento, da sua morte e sua ressurreição. Pedro queria um Cristo sem a cruz. Uma certa vez, visitando o centro católico em Lupiano, uma senhora, uma consagrada, me disse, padre, aqui tem um monge budista. Ele é escultor. Venha então ver aqui a imagem de Cristo que ele fez. Quando eu cheguei no ateliê, uma imagem de um homem com os braços abertos, e ele me dizia que era o Cristo crucificado, mas eu lhe perguntei, mas Cristo crucificado? Isso aqui, onde estão as chagas? Não, é um grande homem para estar chagado. Eu disse, não é o Cristo da minha fé. O demônio, ele usa de todas as artes, de todas as suas artimanhas, das suas mentiras, enganos. Fabrica imagens, menos a imagem do Cristo crucificado. Lucas 8,31. Jesus diz assim, o Filho do Homem deve sofrer muito. O Senhor se atribui o título Filho do Homem. A pergunta, qual é o significado desse nome Filho do Homem? O que é isso? O Toshin diz o seguinte, o título Filho do Homem refere-se à sua paixão, morte e ressurreição. Nele, no título, se contém a sua função, está presente a sua função de Salvador e a humilhação, a sua humilhação. Deus se humilha na fraqueza da carne humana. O Filho do Homem tomou outro nome, o Filho do Homem, não para negar a sua divindade. Aqui não está negando, Jesus não está negando o seu ser igual a Deus, a sua divindade, mas para melhor afirmar a nossa condição que tinha aceitado, para melhor afirmar que ele é Deus encarnado. Filho do Homem, quando ele é Deus encarnado, para nos salvar. Era uma expressão descritiva, mais daquilo que ele se fez do que daquilo que ele é desde toda a eternidade. Retornando ao versículo anterior, o verbo dever, Filho do Homem deve, traz consigo um sentido teológico, uma obrigação segundo o plano amoroso de Deus. E a palavra diz, Marcos 8,32, ele falava da sua paixão abertamente. E aqui cai por terra
aqueles que pregam que Jesus foi pego de surpresa na sua paixão, que foi assassinado. Jesus é o mártir, ele se oferece. Contudo, o anúncio da paixão, morte e ressurreição suscita em Pedro uma contestação. O Senhor o desaprova e lhe faz compreender que não basta crer nele, mas precisa segui-lo no caminho da cruz. Nós amamos e seguimos o Senhor Jesus crucificado. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado, queridos irmãos. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado. Ele, contudo, exprobare no latim, exproba também no português, isto é, repreende, reprova Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. A mensagem: quem contradiz o mistério pascal de Jesus, quem contradiz o Evangelho, coloca-se do lado de Satanás. Poderíamos resumir da seguinte forma tudo isso que foi dito até agora: a cristologia e as suas implicações para a vida dos discípulos. A nossa profissão de fé traz uma implicação para a nossa vida. A vida do cristão se estrutura segundo o critério da verdade. A nossa vida se estrutura segundo o critério da verdade. E a verdade é Cristo. João 14,6. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Nas sentenças sobre o discipulado, há uma referência ao sofrimento, à abnegação e à perda da própria vida em favor do Evangelho. São Paulo diz que tudo considera esterco diante do bem supremo, que é Cristo. Cristo, meu Senhor. Quem se empenha em salvar a vida, a perderá. Quem perder a vida por mim, o Evangelho, a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro às custas da própria vida, se perde a própria alma. Marcos 8, 35 e 36. Na verdade, queridos irmãos, a incorreta percepção da messianidade de Cristo é uma tentação. É uma tentação. Portanto, a multidão com seus discípulos, Marcos 8, 34, são instruídos publicamente sobre a via crucis como caminho inevitável do seguimento a Cristo Jesus. Seguir a Cristo. No que diz respeito à segunda pergunta, tu mostras tua fé pelas obras? Santiago, na sua epístola, declara enfaticamente: se a fé não tiver obras, é morta em si mesma. São João Crisóstomo, nas suas glosas sobre este trecho da epístola de Tiago, explica que uma pessoa pode até ter uma reta fé no Pai e no Filho, como no Espírito Santo, mas se não tem uma vida reta, segundo o Evangelho, a sua fé não lhe servirá para a salvação. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor nosso Jesus Cristo, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, que o que nós confessamos com os nossos lábios seja testemunhado com a nossa vida. A palavra esclarece as obras e as obras corroboram a palavra. Senhor, vossa palavra devolva a minha vida. Salmo 118. Somos, portanto, convocados a confitere, a confessar publicamente, a proclamar a nossa fé em Jesus, único Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai.